Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 142 deste estudo, Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuamos o estudo da Revista Espírita 1863, no mês de abril, neste artigo, aonde, hoje, Kardec fará um comentário sobre um texto trazido em um jornal da época e que atribuía ao Espiritismo a causa de morte ou a causa do suicídio de um casal. Este casal, segundo consta, teria sido orientado por espíritos durante uma sessão dita mediúnica e que, nessa orientação, deveriam eles buscar um outro mundo melhor, algo claro, fora de todos os padrões de uma comunicação espiritual séria. Há uma anotação de que as pessoas que conheciam este casal sabiam, primeiro, que eles não eram adeptos ao cristianismo, ou seja, não tinham uma religião cristã, e também dentro destes comentários, dessa reunião mediúnica, eles faziam predições, se diziam alguns mestres, enfim, algumas questões que nós vamos abordar agora à luz do comentário de Allan Kardec. Ele inicia dizendo assim: notemos de começo que os dois indivíduos pretendiam fazer evocações, é que realmente não as faziam, que abusavam dos outros ou enganavam a si mesmos. Portanto, se não faziam evocações reais, era uma quimera, e os espíritos não lhes podem ter dado maus conselhos. Então, Kardec já começa colocando uma certa dúvida acerca da autenticidade dessas comunicações. Porque quando se fala a respeito de comunicação mediúnica ou comunicação recebida através de um médium, isso é bastante importante e bastante sério para nós abordarmos. Muitas vezes, aquele que se diz médium é um charlatão e está enganando aqueles que lhes ouvem, ou muitas vezes está enganando a si próprio, acreditando que é uma comunicação mediúnica, o que na verdade é apenas fruto da sua imaginação. Kardec prossegue. Eram espíritas, isto é, espíritas de coração ou de nome? O artigo constata que eram estranhos a toda a ideia cristã, e mais, que passavam por mestres hábeis e consumados na magia. Espiritismo não tem magia, não tem nada a ver com questões de magia. Ora, diz Kardec, é sabido que o Espiritismo é inseparável das ideias religiosas e, sobretudo, cristãs. Tanto é que dissemos, Kardec vai assinalar que o verdadeiro espírita nada mais é do que um verdadeiro cristão. Então, se a ideia cristã não está associada a esta comunicação mediúnica, não é espiritismo. Pode ser um espiritualismo, pode ser alguma forma de charlatanismo, mas não é espiritismo. A negação dessas ideias cristãs é a negação do espiritismo, que condena as práticas de magia com as quais nada tem de comum, que denuncia como supersticiosa a crença na virtude dos talismãs, fórmulas, sinais cabalísticos e palavras sacramentais. Portanto, aquelas pessoas não eram espíritas, pois estavam em contradição com os princípios do espiritismo. Em homenagem à verdade, diremos que, das informações obtidas, ressalta que aquelas pessoas não se ocupavam de magia e que, sem dúvida, quiseram aproveitar a circunstância para ligar esse nome ao espiritismo. Então Kardec deixa bastante claro que a intenção dessas pessoas, e ali é dito no artigo do jornal,
de que eles criaram um certo ritual dentro da sua residência, a intenção deles provavelmente era se destacar naquele meio ou iludir pessoas, algum intuito, mas não o propósito principal da doutrina espírita, que é a educação moral, associada ao princípio cristão. Além disso, prossegue Kardec, diz o artigo que em casa deles faziam aos espíritos perguntas de toda a espécie. O Espiritismo diz expressamente que não se pode dirigir aos espíritos toda sorte de perguntas, que eles vêm para nos instruir e nos tornar melhores, e não para se ocuparem de interesses materiais. Que é um engano ver nas manifestações um meio de conhecer o futuro, descobrir tesouros ou heranças, fazer invenções ou descobertas científicas para ilustrar-se ou enriquecer sem trabalho. Numa palavra, que os espíritos não vêm dizer a buena dicha, a boa sorte. Assim fazendo aos espíritos perguntas de toda espécie, o que é muito real, esses indivíduos provavam sua ignorância quanto aos fins do espiritismo. O objetivo deste texto, nesse programa e nos próximos que nós vamos estudar, é justamente destacar que há por aí muitas pessoas, muitos grupos até, ditos espíritas, e algumas casas ditas espíritas, mas que não seguem os princípios do espiritismo. Dizer-se espírita é fácil a qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode atribuir-se a condição de espírita, de trabalhador espírita, de médium, conquanto não tenhamos o mínimo conhecimento sobre os princípios da doutrina espírita. E vejamos que a essa época, estamos em 1863, no princípio da doutrina espírita, que ainda era vista, ainda que hoje muitas pessoas tenham um certo olhar de desconfiança para os espíritas, mas à época muito mais, porque era uma doutrina religiosa que ainda era vista sobre seus aspectos científicos. E sendo, nesse caso, contrário a tudo aquilo que se dizia sobre a finitude da vida, sobre céu e inferno, sobre castigos eternos, o Espiritismo enfrentava, por conta disso, muitas objeções no meio social. E, é claro, qualquer um que pretendesse, de alguma forma, trazer um pensamento, uma informação contrária ao Espiritismo, era acolhido por essas pessoas que tentavam afastar a ideia espírita do meio social e, claro, levar adiante o estudo sério e dedicado da doutrina espírita. Então, o comentário de Kardec sobre esse texto tem, à época, um profundo significado no sentido de defender o que é o verdadeiro espiritismo, mas vale ainda e muito para os nossos tempos atuais. Prossegue Kardec. O artigo não diz que disso fizessem profissão. Com efeito, não faziam. Do contrário, lembraríamos o que foi dito centenas de vezes a respeito desta exploração e suas consequências, de que o espiritismo sério não pode assumir a responsabilidade legal ou outra, como não assume pela excentricidade dos que não o compreendem. Ele não toma a defesa dos abusos que pudessem ser cometidos em seu nome, por aqueles que tomassem a forma ou a máscara, sem lhe assimilar os princípios. Nós vamos observar que Kardec, nesse ponto, está defendendo os princípios da doutrina espírita. E quais seriam esses princípios? Semana que vem nós falamos dos princípios. Alguém que se diga espírita deve conhecer, no mínimo, os princípios básicos da doutrina espírita. Você sabe quais são os princípios básicos do espiritismo? Que Jesus abençoe o seu lar, muita paz,
que os bons espíritos lhe orientem no estudo sério da doutrina espírita e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!